Olá a todos e todas, sejam bem-vindos. Essa é mais uma aula de matemática para a economia. Nessa aula, a gente vai definir formalmente determinante, conceito de determinante. Vamos ver várias propriedades, tá? A respeito do determinante e ver vários exemplos, né? Que é a parte, né? Que é o eu acho que é importante, né, nessa disciplina de matemática para a economia. Vamos ver, deixa eu ver. Vou fazer uma apresentação para vocês, baseada na postura das professoras da UERJ, tá? Então, vamos colocar aqui a apresentação no quadro. Então, pessoal, esse aqui corresponde ao apêndice A, tá? É um apêndice dedicado a falar em determinante, mas ele faz uma conceituação de determinante, uma conceituação formal, para depois passar para as propriedades, para o chamado desenvolvimento de Laplace. Tá? Bom, então é isso. Vamos começar, então, aqui a estudar nesse foco. Tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vocês perguntam no chat. Tá? Então, ó, primeiro passo, vamos entender aqui. A ideia de determinante está associada a uma ideia de permutação, mas permutação do quê? Na realidade, é isso que a gente vai construir aqui. Professor, permutação, mas por que permutação? O que isso tem a ver com determinante? É isso que a gente vai construir aqui. Tá? Então, seja um conjunto finito A, qualquer, uma permutação em A é qualquer função bijetora de A em A. Tá? Uma função bijetora. Uma função que é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Tá? Ou seja, elementos distintos de A são levados em imagens distintas em A. Esse é injetivo. Tá? O contradomínio é igual ao conjunto mágico. Então, sendo a cardinalidade que representa a quantidade de elementos do conjunto A, seja igual a n, então, o resultado, né, que essas funções, a quantidade de funções vai ser o quê? N fatorial. Tudo bem? Então, vamos pensar aqui nas permutações. Ó. Então, as permutações de A em B. Permutações de A em B. Então, A pode ser levado no A, é isso que indica o primeiro desenho, e o B pode ser levado no B. Ou ainda, o A pode ser levado no B e o B trocado, B levado no A. Dessa forma, a notação usual é essa notação que aparece aí, ó. Tá vendo? A em A, B em B. Tá certo? Só que da maneira que a gente está olhando aqui, deixa eu mostrar para vocês. A gente está olhando assim, mas aqui a gente está escrevendo assim. A gente está olhando assim, o B vai no B, e a gente está olhando assim. Mesma coisa aqui. A gente está olhando assim, não é? E o outro, a gente está olhando assim. O amarelo é isso aqui, ó. E o azul, esse aqui. Nessa notação matricial, a primeira linha indica os elementos originais e a segunda, os elementos reorganizados. Vejamos um outro exemplo agora, envolvendo uma situação de 1, 2 e 3, as bijeções de 1, 2 e 3. Então, você tem aqui, ó, 1 vai no 2, deixa eu fazer uma setinha aqui só para você entender essa nomenclatura aqui. É um pouquinho estranho, porque a gente não está habituado, a gente não é a maneira que a gente é apresentado lá no ensino médio, é uma outra abordagem. Então, aqui, ó, esse 1 vai no 2, o 2 vai no 1, o 3 vai no 3, o 3 está fixo. O 1 vai no 1, o 1 está fixo, quem está mudando é o 2. E com 3, está perguntando 2 com 3. O 2 vai no 3 e o 3 vai no 2. O 1 vai no 3, o 2 vai no 1, o 3 vai no 2. São 3 permutações possíveis em A. Tá? Na realidade, em A, se a gente olhar lá para se A, a quantidade de elementos de A for N, o número de permutações possíveis vai ser N fatorial, são 6 permutações. E aqui a gente só tem 3 permutações para poder exemplificar. Tá? Aqui a gente tem uma, ó, A, B, C, D. Então, 4 fatorial é igual a 24. Então, 24 permutações. Tá? Então, se A for um conjunto munido de uma relação de ordem, as permutações podem ser classificadas como permutações pares
permutações ímpares. Tá? Uma permutação é par quando o número de elementos dentre esses elementos organizados fora da ordem for par. E é ímpar quando esse número for ímpar. Então, ó, exemplos, ó, vejamos. Ó. Veja isso aqui. O 1 vai no 2, o 2 vai no 1, o 3 vai no 3. O 1 vai no 1, na outra matriz. O 1 vai no 1, o 2 vai no 3, o 3 vai no 2. São permutações ímpares. Sendo que a outra, essa aqui, ó, é uma permutação par. De novo, permutação vai ser, ó, elas vão ser classificadas como pares. Ó, se A é um conjunto unido de uma relação de ordem, as permutações podem ser classificadas como pares, e uma permutação é par quando o número de elementos dentre eles organizados fora da ordem for par, ó, tá vendo? Fora da ordem for par, ok? E ímpar, quando o número for ímpar, o número de elementos reorganizados após vai ser ímpares. Tudo bem? Tá? Aqui, ó, o 2 tem uma outra situação, tá? É uma permutação ímpar. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Fora da ordem, tá? Além disso, as permutações pares é associado um sinal positivo e as ímpares um sinal negativo. Deixa eu só enfatizar aqui, permutação par, deixa eu só consertar aqui, ó, deixa eu só, quero mencionar isso aqui, for par, fora da for par, e ímpar, e é ímpar quando o número for ímpar. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, é fora da ordem, lembra isso, tá? Vejamos, ó. Tem um sinal positivo e um sinal negativo. Mas o que isso tem a ver com determinante? É isso aí. O que isso tem a ver com determinante? Professor, tá. O senhor apresentou um negócio. E o que isso tem a ver? Eu aprendi lá no ensino médio, eu comecei com determinante de ordem 1, determinante de ordem 2, determinante de ordem 3. E aí, não é a mesma coisa? Assim, o que a gente está vendo, a gente está enfatizando uma teoria, e essa teoria aqui, a gente vai abordar essa teoria, tá? Mas agora a gente vai olhar o foco determinante. Então, vejamos, vamos começar. Então, dada uma matriz quadrada A, de ordem n, é possível fazer corresponder um certo número denominado determinante da matriz. Então, você tem a matriz de ordem 3, as permutações dos elementos são da forma o quê? 1, 2, 3. Tá? Você tem ó, os índices, vamos olhar para os índices. 3 linhas e 3 colunas. 3. Então, você está fazendo uma associação. Então, 1 vai no 1. Sempre nessa ordem. Ó. O 1 vai no 1. O 1 vai no 2. O 1 vai no 3. Essas são permutações. E os outros vão ficar o quê? Parados, fixos. Tá? A partir da permutação ímpar, associa-se o número menos A1, 1, A2, 3, 3, 2, 2. Tá vendo? Essa aqui, ó, é justamente aquela permutação, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, eu tinha mencionado aqui, ó, cadê? Marquei de azul, não foi? Foi, ímpar e azul. Então, ó, fica com o sinal negativo, tal que os índices da linha correspondem à primeira linha da representação. Tá? Tal que os índices de linha correspondentes à primeira linha da representação da permutação, os índices da coluna são obtidos da segunda linha e o sinal negativo da classificação da permutação. Tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 3, 2. Tá certo? Tudo bem? Então, aqui, ó, negativo. Um determinante de uma matriz de ordem 3 é obtido a partir dessas permutações, da onde vem essa definição. Opa, deixa eu marcar aqui para vocês, tá? Eu acho, assim, é legal ver isso, para a gente entender o surgimento da coisa. Entendeu? A gente tem que entender a teoria e depois a prática. E a prática vai dizer o quê? Que isso aqui, ó, é meios efetivos de você. Você vai ter que decorar, fazer isso usando a... Como é que você vai decorar essas... Tem muito índice aí.
Então, vem as regras práticas, e que é o que é efetivamente cobrado em prova. Você, por exemplo, calcular um determinante 3 por 3, eu não vou lembrar nunca essa fórmula aí. Eu vou lembrar o quê? A regra prática. Porque é isso que a gente vai lembrar. Tá? Deixa eu olhar aqui o chat. Tá? Essa teoria é legal, é bonita, tudo bem. Mas ela é prática na hora de você fazer as contas? Isso, aí me perguntaram, isso é a pré-regra de Sarrui? Sim, é o que tem por detrás, né? É a teoria matemática que motiva a regra de Sarrui. Não tem problema, não tem problema, não tem problema. Pode continuar, tá? Mas é isso, é a pré-regra como fosse, definiu muito bem. É o que, porque quando a gente coloca lá no ensino médio, a gente coloca a fórmula pronta. Aí eu construí, motivei a explicação, falei dos índices, falei das permutações e da ideia associada, tá? Aí apareceu esse número, surgiu esse número. Mas isso efetivamente, assim, você vai usar isso para você calcular um determinante? Não é prático. O que é prático é saudade do ensino médio. Mas assim, saudades do ensino médio, as coisas eram mais diretas, né? Mas assim, é por isso. Então, aqui tem essa explicação. Então, eu preparei terreno e é da onde surgiu essa fórmula, tá? Mas o que efetivamente a gente vai querer fazer é calcular aqui, ó. Vamos calcular aqui. Opa, perdão, deixa eu ver. Opa. Genericamente, para uma matriz de ordem n, o determinante é o número obtido do somatório do produtos finalizados de A e J de matriz, combinado de acordo com as permutações dos conjuntos dos índices de 1 a n. Então, vejamos só. Exemplo. Determinante de uma matriz 1 por 1. É o próprio número. Tá? Determinante de uma matriz quadrada de ordem 2. Vai ser o quê? A1, 1, A2, 2. Tá vendo? É justamente isso. Então, aqui, ó, positivo, o outro vai ser o quê? Negativo. Mas isso aqui, diagonal principal, menos diagonal secundária. É isso que aparece. Tá? Tudo bem? Então, aparece aqui. Esse aqui, a pessoa usou a fórmula, tá? Mas a gente poderia fazer aqui uma versão da regra de Sarri que é mais prática. Esse com esse, ó, tá vendo? Diagonal principal, depois esse com esse, depois esse com esse, tá vendo? Que aparece 1, 2 e 3. Depois, vejamos, em vermelho, diagonal secundária. Cadê, ó? Cadê a diagonal secundária? Esse com esse, depois esse com esse. Tá vendo? Ó, esse aqui é o terceiro que eu escrevi, esse aqui é a diagonal principal, a diagonal secundária, e esse aqui é daquele outro. 2 foi o segundo. Apareceu aqui. E essa é a versão da regra de Sarri. Tá? Uma versão mais prática, né? Uma versão mais rápida você calcular, e assim a gente calcula, né? Então vai dar -3 aqui, efetuando as contas. Alguém levantou a mão? Pode falar. Oi. No ensino médio, lá o professor ensina a gente que tem que repetir as duas primeiras colunas, colocar para a direita, para fazer essa conta. Tá certo isso, né? Continua, exatamente válido. É válido. Na verdade, é correto. Porque, na verdade, tem versões, tá? Você poderia fazer, ó, assim. O que eu fiz aqui nessa série de riscos, basicamente foi a regra de sair, sem ter que repetir as colunas. Tá? Então, vejamos, ó, vou fazer aqui para vocês. Então, ó, vou escrever aqui. 2, menos 1, 0, 5, 0, meio, menos 2, 4 e 0. Ok? Vou repetir aqui do lado. Tá? Deixa eu só apagar aqui.
Tá? Eu quero calcular o determinante. Então, se eu quero calcular o determinante, eu vou repetir aqui. Ó. Assim. Opa, desculpa. Você pode repetir, vamos ver. 2, 5. É simplesmente para você fazer aqui. Em vez de você fazer do jeito que eu fiz, eu vou fazer o quê? Retas, que fica mais fácil para decorar, o aluno decorar, tá? Então, ó, 0, aqui 1/2, tá? Vou apagar aqui o desenho, esses riscos, e vou fazer eles comparando com a regra de Sarri tradicional que você aprendeu lá no ensino médio, tá? Então, vou apagar aqui, ó. Vamos fazer uma por uma. Ó, vamos ver se combina. Então, vamos lá. Diagonal principal. É idêntico, não é? A outra diagonal, essa aqui. Essa aqui. Você vai multiplicar mantendo o sinal. Na verdade, ó, quando você coloca o zero aqui, é essa conta que eu estou fazendo. Ó. Perceberam? E essa outra reta aqui, desculpa estar desenhando assim, que da caneta digitalizadora ela fica mais, fica um pouco... eu não consigo ter firmeza igual um quadro de giz, né? Tá? Aí, nessa terceira diagonal aqui, ó, tá vendo? Olha a regra de Sarri. Vai ficar como? O Sarru, né? Sarri, vai ser o quê? É esse, perdão, menos 2, com esse, ó. Não são os mesmos elementos multiplicados? Agora mudando a cor. Diagonal secundária, troca sinal. Não é a mesma diagonal? Aqui. A paralela aqui, ó. Então vai ficar como? Vai ficar, ó, esse com esse, tá vendo? Depois esse aqui, ó, essa diagonal, não é esse? Vê se você concorda. Claro que você vai trocar o sinal. Aqui é a mesma coisa. Vai ficar esse com esse, que é a diagonal, que é a mesma coisa, a mesma conta, só que em vez de eu repetir, já fiz direto. Ok? Tranquilo? Tá? Também tem um outro mecanismo. Também tem um outro mecanismo. Você lembra da tradicional regra, que é repetir as duas colunas. Se você pegar e repetir as duas linhas, também dá para fazer a mesma coisa, o mesmo processo. Tá? Dá para fazer o mesmo processo. Vejamos, ó. Aqui. Então, vai ficar como? Ó. Menos 2, menos 1, 0, 5, 0, meio, menos 2, 4 e 0. Às vezes, a folha de papel não permite você estar com papel reduzido, ou está fazendo no quadro, enfim. Às vezes é bom ter esse leque de opções de você calcular o determinante de uma matriz 3x3. Então, aqui vai, repete, menos 2, 5, menos 2, menos 1, 0 e 4. Vou usar o mesmo esquema de cores só para a gente poder visualizar. Diagonal principal, não é a mesma? Mantém o sinal. Outra. Essa diagonal aqui não é idêntica a essa terceira aqui, ó. Tá vendo? Marcando aqui, não é idêntica a essa terceira? Tá? Essa terceira diagonal aqui não é idêntica a essa, ó. Aqui é, você vai fazer o produto 0, 5 e 4. Aqui é 4, 5, 4 e 0. Mesmo, mantendo o sinal. Agora, ó, do outro lado. Diagonal secundária. Não é a mesma diagonal secundária? É a mesma. A outra diagonal aqui. Trocando sinal. Aqui. Aqui é 4, meio e menos 2. Aqui é 2, 4 e meio. Só mudou a ordem dos fatores, mas é o mesmo produto. Tá? O outro, esse terceiro, 0, 5 e menos 1. Trocando sinal. Aqui um é 0, 5 e menos 1. O outro é 5, menos 1 e 0. Só mudou a ordem de fatores. Aí a pergunta que vocês podem perguntar, professor, mas então, qual na prova eu vou fazer? Você vai fazer o que você achar mais adequado, que você se identificar. Se você gostou do método mais rápido que eu fiz no primeiro momento, você usa o primeiro momento, aquele que eu fiz primeiro.
Se você, professor, eu gosto desse segundo jeito que eu aprendi lá no ensino médio. Faz do jeito que você aprendeu no ensino médio. Gostei desse terceiro. Faz esse terceiro. Tem que fazer pela definição, lembrando esses índices aqui, essa definição que eu marquei em retângulo aqui. Olha, se você tiver uma memória privilegiada e decorar esses índices, você pode fazer. Eu não vou dar errado, tá? Mas, assim, particularmente, eu não decoro esse tipo de coisa. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tudo bem? Tá? Vou olhar aqui o chat, deixa eu ver. Tranquilo? Deu para entender agora, né? Estão acompanhando aqui? É bem razoável, é bem razoável. Aquilo que a gente fez no início foi só para a gente poder compreender essas coisas. Tá bom? Então, vejamos aqui, ó. Agora a gente vai falar do chamado desenvolvimento de Laplace. Tá? Então, a gente percebe que quando a gente sai de uma matriz 3x3, o negócio já fica um pouco mais complicado. Tá? Fica bastante complicado com essa ideia de índice, entendeu? Então, tem um método que se chama desenvolvimento de Laplace, que envolve o chamado cofator. Tá? Então, vamos lá. Vamos entender isso aqui. Tá? O que torna ele prático é quando você quer calcular um determinante de uma matriz de ordem maior que 3, onde esses possuem muitos zeros, seja em linha ou seja em coluna. Você escolhe a linha ou a coluna que tiver mais zeros. Se não tiver, aí não importa. Você vai ter que fazer as contas, então não importa. Mas a conveniência, a facilidade dele aparece justamente quando você tem muitos zeros em uma determinada linha ou em uma determinada coluna. Você vai escolher justamente a linha ou coluna que tiver mais zeros para trabalhar. Tá? Então, vamos considerar aqui. Ó. Primeiro, definir o que vem a ser um cofator. Tá? E depois eu vou falar dos elementos do Laplace. Então, considere um elemento A e J. Tá? Peguei o elemento A e J. Eu vou pegar a submatriz A e J de ordem n-1, ordem menor, obtida a partir de A, retirando a iésima linha e a jésima coluna do determinante. Tá? E a jésima coluna. O determinante dessa submatriz multiplicado por esse sinalzinho aqui, ó, sinalizado, tá vendo? Esse aqui, ele está sendo sinalizado por isso. É denominado cofator. Então, vejamos, vamos entender isso aqui. Então, cofator vai ser o quê? É o determinante da submatriz, tá? Que ele vai ser o quê? Sinalizado. Então, por exemplo, qual é o determinante aqui? Se eu escolher esse carinha aqui, A1, eu vou eliminar essa coluna e vou eliminar essa linha. E vou calcular o quê? O determinante dessa submatriz. Em certo sentido, então você está baixando a ordem do determinante. Se for um determinante de ordem 4, você vai para um determinante de ordem 3. Basicamente, é isso que a gente está em mente. É isso que o desenvolvimento de Laplace vai buscar. Né? Então, você vai calcular o determinante dessa submatriz. E você vai dar o quê? Um sinal. Esse sinal vai ser da forma -1 elevado a i mais j. Qual é a posição do elemento que eu escolhi? A1. Então, vai ficar -1 elevado a 1 mais 1. 1 mais 1, 2. -1 elevado a 2. Então, vai ficar positivo. Então, vai ser o determinante. Deixa eu olhar aqui o chat. Alguém me perguntou alguma coisa? Professor, só pode fazer determinante para uma matriz quadrada? Sim. Só se faz determinante para uma matriz de quadrada. Tá? Então, uma matriz de ordem n. Tudo bem? Tá? Matriz retangular, a gente não faz esse tipo de coisa. Tá? Então, ó, vejamos. Ó. Então, seja essa matriz aqui. Então, o cofator de A23, vamos localizar. O A23 é a segunda linha, terceira coluna, certo? Então, vai ser esse carinha aqui. Ó. O cofator, então, que é o 4 aqui que aparece. Ele vai ser o quê? Qual é o sinal dele? Vai ser -1 elevado a 2 mais 3. Mas 2 mais 3 saiu da onde? É os índices. É a soma dos índices que aparece no elemento. Multiplicado pelo determinante. Então, eu vou fazer o quê? Eliminei a linha e a coluna a qual ele pertence. Ficando 2, 5, 0, meio. Calculo o determinante. Então, vai ficar 2 vezes meio, menos
5 vezes 0. Então, vai dar esse resultado. Esse é o cofator. O outro exemplo, o A31. O A31 é esse carinha aqui. Então, ó, vou fazer até de outra cor, só para a gente não embolar aqui. Ó. Eu vou eliminar a coluna e a linha a qual ele pertence. E vou calcular o determinante dessa submatriz. Então, aqui o determinante é 20. Tá? O que a gente vai chamar de desenvolvimento de Laplace é que você vai pegar, ó, tá vendo esse símbolo aí que aparece aqui, essa letra grega? Essa letra grega aqui representa somatório. É uma soma. Você vai escolher uma linha ou uma coluna. O determinante daquela matriz ali, o determinante daquela matriz vai ser o quê? Você escolheu a linha. Se você escolheu a linha, vai ser o elemento daquela linha multiplicado por seu cofator. Esse aqui é o cofator. É o cofator de quem? De A e J. A expressão, ela vai ser o quê? É conhecida como desenvolvimento de Laplace. Então, ó, o que diz aqui? Faz uso de determinantes de matrizes de ordem menores. Então, o que é mais fácil calcular? Um determinante de uma matriz quadrada 4 por 4 ou um de matriz 3 por 3? 3 por 3. Tá? Você pode usar um método que você conhece. Tá? Ah, professor, mas eu não quero usar a regra de Sarré. Eu posso usar outra regra? Posso aplicar novamente? Pode. O desenvolvimento de Laplace permite você aplicar de modo recorrente para calcular determinante. Tá? Mas aí aqui está o negócio. Vai ser mais fácil quando a matriz, você quer calcular determinante que possui bastante zeros. Se não possui bastante zeros, o negócio fica... Você tem bastante conta, mas o desenvolvimento de Laplace também responde à pergunta de como você calcular o determinante. Então, esse desenvolvimento é feito fixando uma certa coluna, J, e a expressão passa a ser aqui, essa aqui está para a linha, né? Cadê essa aqui? Não, aqui está para J, mas o mesmo você pode fazer para uma determinada linha. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Vejamos, olha esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui, eu acho que o exemplo 2 é um exemplo bem ilustrativo aqui, porque ele vai te dar, ó, tá vendo? Ele te dá uma maneira de você encontrar o sinal, sinalizado, tá? Via, ó, então vai ser o quê? Determinante da matriz quadrada de ordem 2. Vai ser quem? Vou escolher a linha A21, A22. A21, A22. Que justamente aqui tem 2 e 7. Ele fez para o caminho mais difícil. Eu escolheria ou a linha 1, 1, 2, ou a coluna A12, A22, para aplicar. Por quê? Porque tem um zero ali. O resultado ficaria mais fácil de você ser obtido, você faria menos conta. Mas vamos entender isso aqui, depois eu faço fazendo essa escolha. Então, ó, determinante A2 vai ser quem? A21, que eu escolhi a linha A21, A22, a segunda linha, multiplicado pelo cofator. Então, vai ficar ó, menos 1 elevado a 2 mais 1, que são os índices de linha e coluna somados, que vai me dar o sinal. Depois A22, então apareceu aqui. Olha o que apareceu aqui. Então, esse aqui vai ser, quando você pegar esse aqui e eliminar, vai ser zero aqui, quando você calcular. Então, esse aqui é da onde aparece esse aqui, ó, tá vendo? Esse cofator. Quando você passar para o outro, você vai eliminar esse e esse. Então, você vai calcular esse. Então, é essa linha aqui. Por isso que o determinante de ordem 1 é o próprio valor, então me apareceu esse valor aqui. Só que ele escolheu o pior caminho. Ao meu ver, eu faria mais rápido, fazendo assim. Menos 1, 0, 2, 7. Certo? Eu vou escolher a primeira linha. Escolhi a primeira linha e vou aplicar a fórmula do desenvolvimento de Laplace. Então, vai ficar como? Vai ficar A1, 1, menos 1, 1 mais 1, e aqui vai ficar o determinante
da submatriz A11. O outro, mais quem? O A12. Menos 1, 1 mais 2, determinante aqui de A12. Só que esse aqui, ó, o A12, ele vale zero. Então, toda essa expressão aqui, zero. O que eu preciso efetivamente calcular é apenas esse aqui. Que eu vou fazer aqui em cima, só para a gente poder visualizar. Então, aqui, o A11 vai ser quem? Vai ser o menos 1. Esse aqui vai ficar vezes 1, porque menos 1 elevado ao quadrado vai dar 1. E o determinante do quê? A11. Então, vamos ver. Você vai eliminar o quê? Você vai eliminar esse com esse, certo? Então, ficou apenas quem? Esse determinante aqui, né? Não é módulo não, tá, pessoal? Isso aqui é notação de determinante, tá? Vou botar 2 barras só para a gente poder não associar a ideia de módulo. Então, vai ficar como? Menos 1 vezes 1 vezes 7. Menos 7. Tranquilo, pessoal? É claro que como determinante de ordem 2, você poderia simplesmente aplicar a regra prática, tá? A regra prática dá conta do recado, tá? Aqui, nesse outro, olha o que ele faz. Ele escolheu a linha 1, é a linha que tem... ele pegou a linha menos conveniente. A linha mais conveniente seria a terceira linha, mas ele pegou a terceira linha. Fez todo o processo de conta, tá? Chegou, ó, vai até for para outra página, deixa eu ver. Ficou menos 3, ó. Ficou menos 3, correto? Ó, fez todo o processo de conta. Eu vou fazer aqui, escolhendo a linha mais conveniente, que é essa linha aqui. Então, ó, determinante vai ficar como? Determinante de quem? Vai ser A, 3, 1, menos 1, 3 mais 1, determinante. Vou escrever aqui o desenvolvimento, tá? 3, 1, mais A3, 2, menos 1, 3 mais 2, determinante da submatriz eliminando a terceira linha e a segunda coluna, então vai ser 3, 2, mais o A3, 3, menos 1, 3 mais 2. O método é conveniente no seguinte sentido, ele facilita quando você tem bastante zeros. No exemplo da apostila, ele pega justamente os que não tem zero, só para ilustrar que funciona. Esse A31, esse A3... Travou. Oi, travou? Travou? Deixa eu fechar aqui meu vídeo, então. Então, pessoal, ele vai pegar justamente, ele pegou no exemplo da apostila, ele pegou justamente o quê? A linha que não tem zeros, para mostrar que funciona, tá? Mas, na prática, para a gente, o que é conveniente? A gente escolher a linha de... Olá, pessoal, tudo bom? Tivemos uma interrupção aqui na internet, tá? Então, a gente vai começar A gente já falou da motivação para determinante, falamos da definição, deixa eu fazer uma apresentação aqui rapidamente, só para dar a apresentação, tá? Então, a gente tinha feito um desenvolvimento aqui, determinante, fazendo a definição da determinante em termos de permutação, tá? E apresentamos aqui as regras práticas para o cálculo de determinante de ordem 3, regra de Sarri, para cálculo de determinante, tá? Bom, atualmente a gente está, agora, nesse momento, a gente está falando do desenvolvimento de Laplace. Definimos o fator, tá? E a maneira de desenvolvimento de Laplace, que vai ser o quê? O somatório, você escolhe uma linha ou uma coluna, tá? E cada elemento dessa linha vai ser multiplicado pelo seu cofator, que é da forma menos 1 i mais j, determinante da matriz A e J, onde é a matriz obtida pela eliminação da iésima linha e da j-ésima coluna. Tá? Bom, então a gente fez o exemplo 1, fizemos o exemplo 2, agora a gente está nesse exemplo. Estou mostrando para vocês o seguinte, que nesse exemplo, quando você tem uma linha,
mais conveniente você escolher a linha que possui mais zeros, a linha ou coluna que possui mais zero, para você fazer o cálculo pelo desenvolvimento de Laplace, porque o fita de você fazer mais conta. Na verdade, você vai fazer menos conta. Então, aqui, por exemplo, eu sei que o A31, eu escolhi a terceira linha, por quê? O A31 é zero. Então, essa parcela vai estar multiplicada por zero. Essa terceira parcela também vai ser zero. Por quê? O A33 é zero. Então, basta eu calcular esse aqui, esse determinante, fazer as contas disso aqui. Ou seja, vou pegar o elemento que está na posição 3, 2, que é 1 meio, menos 1 elevado a 3 mais 2, 3 mais 2 é 5, menos 1 elevado a 5 vai dar menos 1, é um número ímpar, então vai ficar menos 1, sinalizado por isso. E o determinante agora de uma matriz, da submatriz A3, 2, que é a matriz eliminando a terceira linha e a segunda coluna, ou seja, vai ficar 2, menos 1, menos 2 e 4. O bom do desenvolvimento de Laplace é que você reduz a ordem do determinante qual você está calculando. Então, ao invés de calcular um determinante de ordem 3, eu vou calcular um determinante de ordem 2. Então, aqui, diagonal principal, multiplico os elementos da diagonal principal, menos os elementos da diagonal secundária, produto dos elementos da diagonal secundária. Então, vai ficar quanto? Vai ficar meio menos 1, entre parênteses, 2 vezes 4, menos 1, ou melhor, menos 1 vezes menos 2, correto? Menos 1 vezes menos 2 vai dar 2 com menos 2. Então, vai ficar como? Vai ficar meio vezes menos 1 vezes 2 vezes 4, 8. Menos 1 vezes menos 2 vai dar 2. Com menos 2. Então, vai ficar 8 menos 2, 6. Ou seja, quando eu pegar e dividir por 2 aqui, vai ficar menos 3. Bom, se você olhar bem, é o mesmo valor que você obteve aqui. Tá? É o mesmo valor que apareceu aqui. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Tá? Vamos mencionar agora algumas propriedades, tá, de determinante. Quais são essas propriedades? Então, aqui, por exemplo, são propriedades práticas, regras práticas, que você pode calcular. Por exemplo, você pode fazer isso também via desenvolvimento de Laplace, fazer uma justificativa via desenvolvimento de Laplace. Então, por exemplo, se uma matriz é uma triangular superior ou inferior, por isso que está escrito entre parênteses inferior, então o determinante da matriz triangular vai ser sempre o produto da diagonal principal. Não importa a ordem. Não importa a ordem. Se você tem uma matriz triangular superior ou inferior, o determinante vai ser sempre o produto dos elementos da diagonal principal. Ok? Tá? A demonstração disso é feita via teorema, via desenvolvimento de Laplace. Tá? Outro exemplo, uma consequência disso é determinante de uma matriz nula. Matriz nula, então o determinante vai ser zero. Da matriz identidade de ordem n, vai ser igual a 1, porque os elementos da diagonal principal é 1. Na matriz nula, os elementos da diagonal principal são todos zeros. Então vai ser zero. Se é uma matriz diagonal, simplesmente só a diagonal tem elementos lá, vai ser o produto desses elementos. Tá? Outra coisa, uma outra propriedade importante. O determinante de A vai ser zero quando A, você tem uma linha ou coluna seja nula. O determinante vai ser zero. Ah, professor, como é que eu vejo isso? Via desenvolvimento de Laplace. Você vai escolher justamente a linha que tem que possuir mais zeros. E a linha que possui mais zeros é justamente toda aquela linha. Então, o determinante tem que ser zero. Seja linha ou coluna. Justificativa disso via desenvolvimento de Laplace. Se você tiver uma constante multiplicando a matriz A, essa constante vai aparecer elevada à potência enésima, que vai ser justamente a ordem da matriz. Tá? Então, você tem uma constante que multiplica cada elemento daquela matriz, cada elemento,
Você pode jogar essa constante para fora do determinante, elevando ela à potência n, onde n é a ordem da matriz. Tranquilo, pessoal? Quinta propriedade. Essa aí é uma propriedade importante. Todas essas propriedades, elas podem ser vistas à luz do desenvolvimento de Laplace. Tá? O determinante do produto de duas matrizes quadradas vai ser o quê? Vai ser o produto de dois determinantes. Tá? O determinante da transposta é igual ao determinante da sua matriz sem ser transposta. Matriz original. Tranquilo, pessoal? Então, essas propriedades são importantes, elas são coisas que facilitam a nossa vida na hora de você calcular um determinante, porque se você, sabendo essas propriedades, você evita de fazer conta desnecessária. Então, por exemplo, se eu tenho uma matriz diagonal, como é que eu calculo o determinante dessa matriz? Vai ser fácil, só multiplicar os elementos da diagonal principal. Isso é importante, tá? Tudo bem? Tranquilo, pessoal, tá? Então, aqui, vejamos. E aqui, ó, tem aquela propriedade mencionando as operações de linha, tá? Então, ó, considere uma matriz A e B, obtida a partir de A pela aplicação das operações elementares. Troca-se duas linhas de lugar, muda o sinal desse determinante. Se você multiplicar uma linha por uma constante, o determinante vai aparecer multiplicado por essa constante, tá? E aqui, ó, essa explicação é toda feita à luz do desenvolvimento de Laplace, tá? Já na terceira propriedade, se você trocar uma linha por ela mesma, mais uma outra, um múltiplo de uma outra linha, eu acho que essas três propriedades aqui, vou grifar elas aqui para vocês. Essa e essa, que são as operações elementares, fica, como é que se diz? São essenciais para o cálculo de determinante. Tá? A letra B, você pode ver facilmente se fosse uma matriz diagonal. Porque se você multiplica, você vai multiplicar um elemento. Então, vai ficar o quê? O produto. Tá? Fica fácil de usar nesse caso particular. Aqui a justificativa é feita via desenvolvimento de Laplace. Alguém fez um comentário aqui no chat que eu vou ler para vocês. Qualquer erro na conta perde-se a questão inteira. Sim, há o risco real disso acontecer. Tá? Há um risco, mas assim, eu sempre sou guiado sempre pelo bom senso, né? Eu vou ver o contexto. Às vezes a pessoa errou um sinal, entendeu? Um detalhe, uma coisa é um erro, um detalhe, né? Entendeu? Então, por isso que é bom vocês, quando você, não fazerem contas imediatamente, né? Vocês escreverem os passos. Entendeu? Não estou dizendo para vocês escreverem, vocês podem botar o resultado. Você faz as contas, determinante ali, você escreve, desenvolve um pouco e coloca o resultado que eu aceito, porque vocês vão poder usar a calculadora, mas é bom vocês escreverem, porque aí eu consigo acompanhar o pensamento de vocês. Se vocês põem simplesmente o resultado sem fazer passos, eu não consigo contextualizar e entender onde você errou. Então, justamente nesses detalhezinhos, entendeu? Também não vou botar um determinante gigantesco, tá? Para vocês calcularem. No caso, um determinante de ordem 4 para forçar vocês a usarem o teorema de desenvolvimento de Laplace acoplado com a regra de Sarri, para cálculo de determinante de ordem 3. Interessante você ver isso. Então, sim, tem que tomar bastante cuidado nas contas, mas eu vou ser guiado pelo bom senso. Então, na hora de você escrever sua prova, toma cuidado de você escrever os passos. Porque se você errar a conta e você não escrever os passos, aí tem o risco real de você perder a questão inteira. Tá? Mas se você escrever os passos, entendeu? Assim, escreveu as multiplicações, que nem o próprio apostila faz, escreveu esses passos, eu vou olhar isso. Aí vou identificar onde você errou. Tá? Entendeu? Então, cuidado com esse tipo de
a abordagem na avaliação. Você sempre guiado pelo bom senso, vou ver onde a pessoa errou. Mas se você só põe a resposta final, aí está o problema, tá? Então, desenvolvam sempre, o que é um conselho, desenvolva as questões, tá? Aí depois que você desenvolveu um pouco, aí você põe, não precisa você, a multiplicação você pode fazer na calculadora, mas desenvolva, escreva no papel. É importante fazer essas contas, tá? Escrever isso no papel, tá? Então, vejamos, ó. Aqui, deixa eu só acompanhar aqui. Então, pessoal, vejamos. Aqui, a matriz A é invertível se e somente se o determinante A for diferente de zero. Isso é um teorema, um resultado importante, tá? Se você olhar bem, uma matriz é invertível se ela for equivalente por linha à matriz de identidade, que, por sua vez, possui determinante diferente de zero, tá? Então, sim, tá? Se a matriz A é invertível, então o determinante da inversa é igual ao inverso do determinante de A. Também, isso também é demonstrável, tá? Mas aqui a gente só apresenta a propriedade. Se A e B são matrizes semelhantes, lembra que a gente já falou em matrizes semelhantes em aulas passadas? Tá? A gente fez uma definição, colocou, isso implica a existência de uma P, né? Que multiplica uma P invertível, multiplicada à direita por P e à esquerda por P é inverso. Tá? Então, as matrizes A e B serão semelhantes. A matriz ortogonal, também a gente definiu isso. Tá? Então, vai ficar mais ou menos um determinante da matriz ortogonal. Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Tá? Aqui tem uns exercícios para você calcular. E no 2 e no 3, pede para você calcule o determinante do desenvolvimento de Laplace. Indique o valor x para que as matrizes sejam invertíveis. Então, basicamente, você vai calcular o determinante. Esse determinante, essas duas matrizes A e B no terceiro, você tem que assegurar que sejam diferentes de zero. Então, você vai cair numa equação. Resolve essa equação e o valor que zera essa função é que tem que ser diferente. O x tem que ser diferente desses valores. Tá? Então, é isso. Então, no 2 você tem o desenvolvimento de Laplace e no 3 você tem que fazer esse tipo de conta. Tá bom? Tá? Atentos a isso, tá, pessoal? Tá? No número 1, calcule o determinante usando permutações. Isso aí é uma questão, basicamente, ele está fazendo menção a isso aqui. A usar isso aqui, essa fórmula aqui. Mas aqui a gente pode calcular via as regras práticas, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Na prova, tá? Não tem problema nenhum. Então, você calcula o determinante da maneira tradicional, via regra de Sarri, se você preferir, via a definição, no caso que tem um determinante de ordem 3, aqui a letra A, um determinante de ordem 2, então fica fácil para calcular, tá? Então, vocês fazem isso e é isso. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Então, pessoal, ó, então com isso a gente fecha o assunto da primeira prova, tá? E faça os exercícios, tá? Eu vou fechar essa gravação aqui, tá? Deixa eu fechar essa gravação, tá? Mas não continue na sala que a gente vai dar uma palavrinha depois. Então, só fechar aqui, então. Pessoal, tchau, tchau.